E se o maior cárcere da sua vida não fosse externo, mas estivesse construído dentro da sua própria mente? E se aquilo que te impede de avançar não fossem as circunstâncias à sua volta, mas as palavras que você repete para si mesmo todos os dias? Você já se pegou pensando: meu passado me condena, eu nunca vou superar isso, essa culpa vai me acompanhar para sempre? Esse pensamento que parece tão real, tão seu, na verdade é uma mentira que não pertence à sua identidade em Cristo. Hoje o Espírito Santo está aqui para iniciar um processo de libertação na sua mente. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. É resposta a uma oração que talvez você nem tenha verbalizado, mas que seu espírito geme há tempos. Senhor, me liberta desse peso. A culpa e a vergonha construíram câmaras secretas na sua mente, lugares onde você esconde memórias, palavras cortantes e erros do passado. Mas hoje Deus está dizendo: filho, filha, seu passado não te define. Eu já declarei quem você é. O problema é que sua mente ainda não crê completamente no que Deus já decretou sobre você. Se você sente que o Senhor está falando diretamente com seu coração agora, comente: Senhor, fala comigo. Curta esse vídeo e ajude essa mensagem a alcançar outras vidas que, assim como você, precisam ouvir estas palavras de libertação. O que você vai experimentar nas próximas horas é um encontro profundo com a verdade que liberta. Paulo nos ensina em 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. A sua mente não é apenas um processador de informações, é um campo de batalha espiritual. É ali que o inimigo ataca primeiro, antes de qualquer manifestação externa. É ali que ele sussurra: você ainda é aquela pessoa. Deus pode perdoar, mas nunca vai esquecer. Seu erro te define para sempre. Provérbios 23, 7 nos revela: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Você se torna aquilo que crê sobre si mesmo. E muitos de nós vivemos aprisionados porque, sem perceber, aceitamos pensamentos que não vêm de Deus como se fossem nossos. Sou um fracasso. Nunca serei usado por Deus como os outros. Meu passado sempre volta para me acusar. Essa culpa é parte de quem eu sou. Quando aceitamos essas mentiras, entregamos as chaves do nosso futuro ao nosso passado. Sua fé não é apenas uma questão emocional ou espiritual. Ela é profundamente mental. A batalha pela sua libertação começa no território da sua mente. Hoje, o Espírito Santo quer reclamar esse território. Ele quer destruir as fortalezas mentais que te mantêm preso à identidade antiga, a culpa persistente, a vergonha paralisante. Há uma história poderosa em 1 Reis 19 que reflete o estado interior de muitos de nós. Elias, depois de uma das maiores demonstrações do poder de Deus no Monte Carmelo, foge e se esconde em uma caverna pedindo para morrer. Este homem poderoso que acabara de ver fogo descer do céu, agora estava escondido, deprimido, exausto. Externamente ele era um profeta de Deus, mas internamente estava despedaçado pelo medo e pela exaustão emocional. É possível que você se encontre exatamente assim hoje. Externamente, você vai à igreja, talvez até sirva, canta os louvores, diz amém. Mas interiormente há uma caverna emocional onde você se esconde com suas feridas, sua culpa, sua vergonha. Observe como Deus responde a Elias. Não com condenação, não com um sermão sobre fé, não com força. Ele vem primeiro com um sussurro suave, com alimento, com descanso. O Deus que criou os céus e a terra se aproxima com ternura de um homem quebrantado em uma caverna. É assim que ele se aproxima de você agora. Não importa quanto tempo você esteja nessa caverna interior carregando culpa, repetindo para si mesmo as acusações do passado. Deus não vem para te condenar ainda mais. Ele vem para te libertar. Assim como Elias, você pode estar ativo, por fora,
mas internamente exausto de carregar o peso da sua história, o fardo da culpa, a sombra do seu passado. Deus está te encontrando exatamente onde você está. As fortalezas espirituais que Paulo menciona em 2 Coríntios 10 não são estruturas físicas. São construções mentais, baseadas em mentiras que aceitamos como verdade. São como castelos interiores, com muros altos e grossos, construídos tijolo por tijolo ao longo dos anos. Um tijolo pode ser uma palavra maldita que alguém declarou sobre você. Você nunca vai ser bom o suficiente. Outro tijolo pode ser um trauma, aquele momento em que você foi rejeitado, abandonado, traído. Outro tijolo pode ser seu próprio erro, aquele pecado que você cometeu e que parece definir toda a sua história. Com o tempo, esses tijolos se tornam muros, e os muros se tornam prisões interiores. Você passa a viver dentro deles, olhando para o mundo e para Deus através das grades dessas mentiras aceitas. Eu sou aquela pessoa que falhou. Eu sou aquele erro que cometi. Eu sou aquela palavra que proferiram sobre mim. Mas Paulo nos diz que essas fortalezas podem cair quando confrontadas pela verdade. Cada mentira que você acreditou sobre si mesmo tem uma verdade correspondente na palavra de Deus que pode destruí-la. Onde o inimigo diz, culpado para sempre, Deus declara, justificado pela fé. Romanos 5:1. Onde a vergonha sussurra manchado, o sangue de Jesus proclama purificado. 1 João 1:7. Onde o passado grita fracassado, Deus afirma, mais que vencedor. Romanos 8:37. Cada fortaleza em sua mente foi construída com mentiras, e cada mentira pode ser derrubada pela verdade. Hoje é o dia em que os muros começam a cair. Em Romanos 12:1-2, Paulo nos diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que Paulo chama a renovação da mente de culto racional. É um ato de adoração. Renovar sua mente não é apenas uma técnica de autoajuda. É um ato espiritual, um sacrifício vivo oferecido a Deus. Há uma diferença crucial entre o pensamento positivo ensinado pelo mundo e o pensamento santificado que Deus deseja. O pensamento positivo diz: pense coisas boas para atrair coisas boas. O pensamento santificado diz: pense conforme a verdade de Deus para viver, de acordo com sua natureza em você. Filipenses 4:8 nos orienta. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Sua mente não precisa apenas ser vigiada, ela precisa ser alimentada. Não basta resistir aos pensamentos negativos, é necessário substituí-los ativamente com a verdade. Hoje, quero que você escolha 3 versículos da Bíblia que falam sobre quem você é em Cristo. Escreva-os e declare-os em voz alta pela manhã e antes de dormir. Faça disso um ato diário de adoração, um sacrifício vivo que agrada a Deus. Ao alimentar sua mente com a verdade, você deixa de dar lugar para as mentiras do passado. Provérbios 18:21 nos ensina: a morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala em voz alta molda o que você acredita internamente. Mateus 12:34 complementa: pois a boca fala do que está cheio o coração. Quando você repete em voz alta uma mentira sobre si mesmo, nada dá certo para mim. Sempre vou carregar essa culpa. Meu passado me condena. Você não está apenas expressando um pensamento, está fortalecendo uma crença, reforçando uma fortaleza mental. Da mesma forma, quando você declara em voz alta a verdade de Deus sobre quem você é, você não está apenas repetindo palavras, está reprogramando sua mente, está plantando sementes de verdade que crescerão e darão frutos.
Há um poder transformador na confissão verbal da verdade. É por isso que a Bíblia constantemente nos chama a confessar e declarar. Quando Josué estava prestes a entrar na terra prometida, Deus não disse apenas para ele pensar na lei dia e noite, mas para meditar nela, uma prática que no contexto hebraico envolvia murmurar, falar em voz baixa, declarar. Comece hoje mesmo a declarar em voz alta: minha mente é território santo. O Espírito Santo habita aqui. Meu passado não me define. Eu sou uma nova criação em Cristo. A culpa e a vergonha não têm lugar em mim, porque fui justificado pelo sangue de Jesus. Repita essas verdades até que elas afundem profundamente em seu espírito, até que elas se tornem mais reais para você do que as mentiras que você acreditou por tanto tempo. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. O ambiente em que você vive influencia diretamente os pensamentos que habitam sua mente, os sons que você ouve, as pessoas com quem você convive, os conteúdos que você consome, as redes sociais que você segue. Tudo isso forma o ecossistema que nutre ou contamina sua mente. O Salmo 1 nos fala do homem bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A batalha pela renovação da sua mente também acontece no ambiente externo. Seu lar precisa se tornar um santuário espiritual, um lugar onde a verdade de Deus ecoa mais alto do que as mentiras do mundo. Aqui estão algumas dicas práticas. Comece seu dia com música de adoração, não com notícias ou redes sociais. Coloque versículos escritos em lugares visíveis da sua casa: espelhos, geladeira, mesa de trabalho. Leia a Bíblia em voz alta, permitindo que a verdade ressoe não apenas na sua mente, mas no ambiente físico. Cerque-se de pessoas que falem a verdade sobre você, que te vejam através dos olhos de Deus, não do seu passado. Sua mente é como um jardim. O que você planta e como você cuida determinará o que crescerá ali. Crie um ambiente que nutra as sementes da verdade e sufoque as ervas daninhas da mentira. Paulo nos ensina em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As memórias tóxicas, palavras que feriram, traumas que sofremos, rejeições que experimentamos, erros que cometemos, têm um poder paralisante. Elas podem se tornar âncoras que nos prendem ao passado, impedindo-nos de avançar para o futuro que Deus preparou. Mas observe que Paulo não diz que ele esqueceu literalmente o passado. Isso seria impossível. O que ele está dizendo é que não permite mais que o passado determine seu presente ou seu futuro. Ele não deixa que o que está para trás defina quem ele é agora. Em 2 Coríntios 5:17, somos lembrados: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Seu passado não é apagado da memória, mas é redimido em Cristo. Suas cicatrizes podem se tornar testemunhos. Não se trata de fingir que o passado não existiu, mas de recontá-lo com os olhos da fé, não da culpa. Cada memória dolorosa precisa ser entregue a Jesus, que pode transformar cinzas em beleza, pranto em júbilo, espírito angustiado em vestes de louvor. Isaías 61:3. Quando uma memória dolorosa surge, não tente suprimi-la. Isso só aumenta seu poder. Em vez disso, convide Jesus para aquela memória. Pergunte: Senhor, onde tu estavas naquele momento? O que tu dizes sobre isso? Como tu redimes isso? Permita que Cristo entre nas suas memórias tóxicas e as transforme em testemunhos de sua graça. Seu passado não precisa ser esquecido, ele precisa ser redimido. No amor não há medo, antes,
O perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Muitas vezes o que nos mantém presos ao passado é o medo. Medo de repetir os erros. Medo de nunca sermos bons o suficiente. Medo de que nossa verdadeira identidade seja aquela marcada pela culpa e pela vergonha. Esse medo, frequentemente, se disfarça de prudência espiritual. Parece sábio, parece até piedoso, mas na verdade é uma falta de confiança no poder transformador de Deus. Junto com o medo, vem a comparação. Olhamos para outros irmãos e pensamos: eles parecem tão livres, tão santos, tão usados por Deus. Será que eu algum dia chegarei lá? Gálatas 6,4 nos adverte: cada um examine os seus próprios atos, e então terá de que se orgulhar por si mesmo, sem se comparar com ninguém. O medo e a comparação geram um ruído interior constante, um burburinho de pensamentos acusatórios que abafam a voz suave do Espírito Santo. Lembre-se, o medo grita, mas Deus sussurra. Paulo nos lembra em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O antídoto para o medo não é a coragem humana, mas a confiança na natureza de Deus e na identidade que Ele nos deu em Cristo. Para silenciar o ruído interior, você precisa criar espaços de quietude, momentos diários em que você se desconecta das distrações e se conecta com a presença de Deus. É no silêncio que você começará a discernir sua voz acima dos gritos do medo, da culpa e da vergonha. A libertação da sua mente não é um evento, mas um processo. Confie no tempo de Deus. A mesma voz que criou os céus e a terra com uma palavra pode recriar sua mente, pensamento por pensamento, dia após dia. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? 1 Coríntios 6,19. No Antigo Testamento, o altar do templo precisava estar limpo para que o fogo de Deus permanecesse aceso. Os sacerdotes tinham a responsabilidade diária de remover as cinzas, preparar a lenha e manter o altar pronto para o sacrifício. Da mesma forma, sua mente é o altar do Espírito Santo. É ali que o fogo da sua presença quer arder continuamente. Mas para isso, o altar precisa estar limpo. As cinzas do passado, culpa, vergonha, medo, comparação, precisam ser removidas para que o fogo permaneça aceso. Cada pensamento que você permite habitar em sua mente é como um sacrifício colocado nesse altar. Quando você alimenta pensamentos de culpa, vergonha ou condenação, você está essencialmente oferecendo sacrifícios impuros no altar do Espírito Santo. Mas quando você oferece pensamentos alinhados com a verdade de Deus, sou perdoado, sou amado, sou uma nova criação, meu passado foi redimido. Você está apresentando sacrifícios agradáveis a Deus, e o fogo da sua presença queima mais forte. A renovação da sua mente não é um objetivo final, é um meio para um fim maior. Tornar-se um templo vivo onde o Espírito de Deus habita em plenitude, onde sua presença é manifestada, onde seu poder flui livremente. Declare agora em voz alta: minha mente é território santo. Só o Espírito Santo habita aqui. Meu passado não me define. O que Deus declara sobre mim é a única verdade que aceito. A culpa, a vergonha e o medo não têm mais lugar em mim, porque fui selado com o Espírito Santo da promessa. Curta este vídeo, comente declarando sua libertação e compartilhe como um ato de fé e intercessão. Existem muitas pessoas presas nas mesmas fortalezas mentais que estavam te aprisionando, e seu testemunho pode ser a chave para a libertação delas. Você chegou até aqui, e isso não é coincidência. Muitos iniciam essa jornada de libertação mental, mas poucos persistem até o fim. Você faz parte daqueles que estão verdadeiramente decididos a ver sua mente transformada pelo poder do Espírito Santo. Lembre-se, seu passado não te define. Sua mente precisa crer no que Deus já declarou. A batalha pela sua liberdade começa e termina na sua mente. A cada dia, escolha alimentar sua mente com a verdade, declarar em voz alta quem você é em Cristo
e criar um ambiente que sustente essa nova identidade. Quando este vídeo terminar, não se apresse para a próxima atividade. Fique em silêncio por alguns minutos. O Espírito Santo ainda está aqui. Ainda está operando. Ainda está transformando sua mente. Dê a ele espaço para completar o que iniciou. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, declaramos hoje que cada fortaleza mental está sendo destruída pelo poder da Tua verdade. A culpa, a vergonha, o medo e a condenação não têm mais autoridade sobre nós. Declaramos que nosso passado não nos define. Somos definidos pelo que Tu já declaraste sobre nós. Nossa mente é território santo, habitação do Teu Espírito. A partir de hoje, escolhemos crer e declarar somente o que Tu dizes sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Deus quer limpar a sua mente para renovar a sua vida. Pensamento que não é confrontado vira prisão. Mas a verdade conhecida, declarada e crida traz liberdade completa. Essa liberdade já é sua em Cristo. Comece a viver nela hoje.